Olá, estudantes do 8º ano. Na aula de hoje iremos estudar as medidas de volume. Entre as principais unidades de medida de volume, podemos destacar o centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o metro cúbico. Já salientando que o centímetro cúbico ele é abreviado pelo cm, letra minúscula cm elevado ao número 3. O decímetro cúbico, a sigla é dm elevado a 3, então se lê decímetro cúbico. E o metro cúbico, o mzinho do metro elevado a 3, tornando assim o metro cúbico. Então, um centímetro cúbico ele é a medida do volume de um cubo, cuja medida do comprimento da aresta é 1 centímetro. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco da imagem. Um decímetro cúbico é a medida do volume de um cubo, cuja medida do comprimento da aresta é 1 decímetro. E um metro cúbico é a medida do volume de um cubo, cuja medida do comprimento de sua aresta equivale a 1 metro. Então, observando aqui essas imagens, do fundo da sala vocês conseguem enxergar o cubinho cujo volume mede 1 centímetro cúbico? Será que a gente consegue verificar de longe? Observa aqui, ó, nessa figura ampliada. A medida do volume aqui 1 decímetro cúbico, ou seja, esta medida da sua aresta, que vai aqui, ó, de uma pontinha a outra, tem que ser 1 decímetro, ou seja, a 10ª parte de 1 metro, ou seja, isso aqui tem que ser 10 centímetros. Na menorzinha aqui ampliada, a medida do volume de 1 centímetro cúbico, ou seja, a medida de uma ponta a outra, que equivale aqui a nossa aresta desse cubo, tem que ser igual a 1 centímetro. E aqui com o cubo maior, bem grandão, claro, o cubo assemelha aqui a figura que vocês mais conhecem, que é o dado. A aresta aqui, ó, a medida de uma ponta aqui a outra mede 1 metro, então a medida desse volume será 1 metro cúbico, porque assim iremos multiplicar para encontrar este volume total da figura, porque eu multiplicaria o seu comprimento vezes a largura vezes a altura, isso aí 1 vezes 1 vezes 1 daria 1 metro cúbico, tá certo? Então, assim estamos conhecendo essas 3 medidas principais de volume, que é o metro cúbico, ou melhor, o centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o metro cúbico. O cubo ao lado foi construído com 1000 cubinhos, cuja medida do volume de cada um é 1 centímetro cúbico. Então, ó, construído com 1000 cubinhos, onde a medida do volume de cada um equivale a 1 centímetro cúbico. Note que a medida do volume desse cubo é 1000 centímetros cúbicos ou 1 decímetro cúbico. Lembrando, como eu falei anteriormente, 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Então, logo, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Observa aqui, ó, se a gente contar na altura aqui, a gente tem 10 cubinhos, cada um medindo 1 centímetro. Isso aqui vai dar ao todo 10 centímetros. Aqui também mais 10 centímetros. E também, ó, se a gente contar para esse lado, então tanto no comprimento, na largura como na base, a gente vai ter 10 centímetros, que equivale a 1 decímetro. Então, como é que se chega a 1000 centímetros cúbicos? Muito fácil, multiplicando a base, ou a gente pode chamar do comprimento vezes a largura vezes a altura, e vai ser 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10, 1000. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetro elevado a 3, ou como a gente lê, centímetros cúbicos. Por isso são, ó, 3, por isso aqui, ó, o númerozinho do expoente aqui, 3. Então,
se eu não precisaria contar cubo com cubo, só é saber a medida da altura, a medida do seu comprimento, da sua largura, multiplico os três e encontro o valor do meu volume. Para convertermos uma medida em centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, eu quero transformar centímetro cúbico em decímetro cúbico, devemos dividi-la por 1000. Já para convertermos uma medida em decímetros cúbicos em centímetros cúbicos, devemos multiplicá-la por 1000. Então, se a gente quer centímetro para decímetro, a gente divide por 1000. E se a gente quiser decímetro, transformá-lo em centímetro, fazer o inverso, a gente simplesmente também inverte a operação, em vez de divisão, a multiplicação, certo? Porque aí eu vou ter mais partes divididas, né? Porque decímetro cúbico, transformar em centímetro, eu vou ter mais partes divididas. Então, ó, se eu quiser transformar decímetro cúbico em centímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Agora, se eu quiser fazer o papel inverso, eu quero transformar centímetro cúbico em decímetro, eu pego aquele valor que eu já tenho e divido por 1000, e assim eu vou encontrar quantos decímetros cúbicos tem aquele volume, tá certo? O cubo ao lado é formado por 1000 cubinhos, ó, um exemplo parecido com o anterior, cuja medida do volume de cada um é 1 decímetro cúbico. Aquela mesma figura que a gente viu anteriormente. Então a medida do volume desse cubo é 1000 decímetros cúbicos, ou simplesmente 1 metro cúbico. Para convertermos uma medida em decímetros cúbicos em metros cúbicos, devemos dividi-la por 1000. Já para convertermos uma medida em metros cúbicos para decímetros cúbicos, a gente vai fazer o inverso, vai multiplicá-la por 1000. É bem parecido com aquilo, só que a gente estava trabalhando com decímetro e centímetro para decímetro. Agora a gente está trabalhando com metro para decímetro e decímetro para metro. Observa que ao pegarmos o metro cúbico que a gente tem e multiplica por 1000, a gente vai encontrar a medida em decímetro cúbico. Se a gente está com aquela medida em decímetro cúbico, divide por 1000, a gente tem a medida em metros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. A gente viu aqui 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. E 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Observem bem esta relação para vocês entenderem melhor. 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1000 centímetros cúbicos, certo? Por isso que a gente faz essa multiplica esse valor por 1000 para se chegar a centímetros. E 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos também. Por isso que a gente multiplica por 1000 quando quer transformá-lo em decímetro cúbico e divide por 1000 para a gente retornar ao valor anterior da medida em metros cúbicos. Observem alguns exemplos de conversão de unidades de medida de volume. Eu tenho 2,6 decímetros cúbicos. Eu aprendi que para transformar em centímetro, decímetro, ó, transformar decímetro em centímetro, eu multiplico por 1000. Eu quero decímetro para centímetro. Então, multiplico por 1000, vou ter 2.600 centímetros. Isso aqui também, a gente sem precisar calcular, é muito fácil. Andaria com essa vírgula 3 casas. Então, as casas que não tinham preenchimento, a gente acrescentava 0. Então, 0, a vírgula ficaria aqui depois do terceiro valor. Então, ficaria justamente 2.600 centímetros cúbicos. Eu estou com 3 metros cúbicos, quero transformar em decímetro. Metro em decímetro, multiplico por 1000. 3 metros cúbicos vezes 1000. 3 vezes 1000, 3.000 decímetros cúbicos. 512 centímetros cúbicos, quero transformar em decímetro. Então é o inverso. Aqui o decímetro para centímetro multiplico, centímetro para decímetro eu divido. Quando eu dividir isso por 1000, eu também posso andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, que eu estou dividindo. Então a vírgula 1, 2, a vírgula ficaria aqui antes do 5. Então ficaria 0,512. Então 0,512 decímetros cúbicos. 1.200 decímetros cúbicos para transformar em metros cúbicos. Ó, tá aqui, ó, decímetro para metro cúbico. Eu divido por 1000. Então 1.200 dividido por 1000, eu posso andar com a vírgula daqui para a esquerda, vai 1 casa, 2 casas,
3 casas, a vírgula fica aqui entre o 1 e o 2, logo 1,2 metros cúbicos. Bem fácil de se resolver, pessoal, esta situação. Então foquem, se liguem nessas transformações. Então, retomando aqui, ó, eu tenho para transformar decímetro cúbico em centímetro, eu multiplico por 1000. Já para transformar centímetro cúbico em decímetro, eu divido por 1000. Gravem isso aí, anotem isso direitinho. Quando a gente fazer as atividades, vai ficar bem fácil para se resolver. Já trabalhando com metro e decímetro, o metro cúbico, para eu transformar em decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Já para eu transformar decímetro cúbico em metro cúbico, eu divido por 1000, certo? Então, esses foram os exemplos. Aqui já fez. Vou deixar a atividade para vocês responderem. Então, estudem, se dediquem. Ainda estamos na nossa quarentena, cumprindo as regras, sem previsão de retorno das aulas ainda. Mas tenhamos fé, tudo vai dar certo. Vai ser descoberta a vacina, ser feita essa vacina para que todos nós possamos voltar a esse novo normal, voltar às nossas atividades. E assim esperamos, se Deus quiser, retornarmos em breve. Estudem, se dediquem e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.